do abono de permanência em serviço. Artigo 87, revogado pela Lei nº 8.870, de 1994, parágrafo único, revogado pela Lei nº 8.870, de 1994, seção V do serviço subseção I do serviço social. Artigo 88. Compete ao serviço social esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los, estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade. Primeiro será dada prioridade aos segurados em benefício por incapacidade temporária e atenção especial aos aposentados e pensionistas. Segundo, para assegurar o efetivo atendimento dos usuários serão utilizadas intervenção técnica, assistência de natureza jurídica, ajuda material, recursos sociais, intercâmbio com empresas e pesquisa social, inclusive mediante celebração de convênios, acordos ou contratos. Terceiro, o serviço social terá como diretriz a participação do beneficiário na implementação e no fortalecimento da política previdenciária, em articulação com as associações e entidades de classe. Quarto, o serviço social, considerando a universalização da Previdência Social, prestará assessoramento técnico aos estados e municípios na elaboração e implantação de suas propostas de trabalho. Subseção I da habilitação e da reabilitação profissional. Artigo 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios para reeducação e readaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive. Parágrafo único. A reabilitação profissional compreende o fornecimento de aparelho de prótese, órtese e instrumentos de auxílio para locomoção quando a perda ou redução da capacidade funcional puder ser atenuada por seu uso e dos equipamentos necessários. Habilitação e reabilitação social e profissional. B. A reparação ou a substituição dos aparelhos mencionados no inciso anterior, desgastados pelo uso normal ou por ocorrência estranha à vontade do beneficiário. C. O transporte do acidentado do trabalho, quando necessário. Artigo 90. A prestação de que trata o artigo anterior é devida em caráter obrigatório aos segurados, inclusive aposentados e, na medida das possibilidades do órgão da Previdência Social, aos seus dependentes. Artigo 91. Será concedido, no caso de habilitação e reabilitação profissional, auxílio para tratamento ou exame fora do domicílio do beneficiário, conforme dispuser o regulamento. Artigo 92. Concluído o processo de habilitação ou reabilitação social e profissional, a Previdência Social emitirá certificado individual, indicando as atividades que poderão ser exercidas pelo beneficiário, nada impedindo que este exerça outra atividade para a qual se capacitar. Artigo 93. A empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção, e até 200 empregados, 2%, e de 201 a 500, 3%, e de 501 a 1000, 4%, e de 1001 em diante, 5%. Primeiro, a dispensa de trabalhador reabilitado ou de deficiente habilitado ao final de contrato por prazo determinado de mais de 90 dias, e a imotivada, no contrato por prazo indeterminado, só poderá ocorrer após a contratação de substituto de condição semelhante. Segundo o Ministério do Trabalho e da Previdência Social, deverá gerar estatísticas sobre o total de empregados e as vagas preenchidas por reabilitados e deficientes habilitados, fornecendo-as, quando solicitadas, aos sindicatos ou entidades representativas dos empregados. Seção V da contagem recíproca de tempo de serviço. Artigo 94. Para efeito dos benefícios previstos no regime geral de previdência social ou no serviço público é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, e do tempo de contribuição ou de serviço na administração pública, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social se compensarão financeiramente. A compensação financeira será feita ao sistema a que o interessado estiver vinculado. Ao requerer o benefício pelos demais sistemas, em relação aos respectivos tempos de contribuição ou de serviço, conforme dispuser o regulamento. 2. O não será computado como tempo de contribuição, para efeito dos benefícios previstos em regimes próprios de previdência social, o período em que o segurado contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído na forma do 2 do artigo 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, salvo se complementadas as contribuições na forma do 3 do mesmo artigo. Artigo 95, revogado pela medida provisória número 2187-13, de 2001, artigo 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes, e não será admitida contagem em dobro ou em outras condições especiais, e é vedada a contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada, quando concomitantes, e não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para a concessão de aposentadoria. Pelo outro, o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, e multa de 10%. Artigo 97. A aposentadoria por tempo de serviço, com contagem de tempo na forma desta seção, será concedida ao segurado do sexo feminino a partir de 25 anos completos de serviço, e, ao segurado do sexo masculino, a partir de 30 anos completos de serviço, ressalvadas as hipóteses de redução previstas em lei. Artigo 98.
quando a soma dos tempos de serviço ultrapassar 30 anos, se do sexo feminino, e 35 anos, se do sexo masculino, o excesso não será considerado para qualquer efeito. Artigo 99. O benefício resultante de contagem de tempo de serviço na forma desta seção será concedido e pago pelo sistema a que o interessado estiver vinculado ao requerê-lo, e calculado na forma da respectiva legislação. Seção VI das disposições diversas relativas às prestações. Artigo 100. Vetado. Artigo 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. Artigo 102. A perda da qualidade de segurado importa a incaducidade dos direitos inerentes a essa qualidade. Primeiro, a perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à época em que estes requisitos foram atendidos. Segundo, não será concedida pensão por morte aos dependentes do segurado que falecer após a perda desta qualidade. Nos termos do artigo 15 desta lei, salvo se preenchidos os requisitos para a obtenção da aposentadoria na forma do parágrafo anterior. Artigo 103. É de 10 anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia 1º do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. Parágrafo único. Prescreve em 5 anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. Artigo 103-A. O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em 10 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. 2. O considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. Artigo 104. As ações referentes à prestação por acidente do trabalho prescrevem em 5 anos, observado o disposto no artigo 103 desta lei, contados da data, e, do acidente, quando dele resultar a morte ou a incapacidade temporária, verificada esta em perícia médica a cargo da Previdência Social, ou em que for reconhecida pela Previdência Social. A incapacidade permanente ou o agravamento das sequelas do acidente. Artigo 105. A apresentação de documentação incompleta não constitui motivo para recusa do requerimento de benefício. Artigo 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, alternativamente, por meio de contrato individual de trabalho ou carteira de trabalho e previdência social, e contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural, e declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do Seguro Social INS, IV comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA, no caso de produtores em regime de economia familiar, v. bloco de notas do produtor rural, v. notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o 7 do artigo 30 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991. Emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor, via documentos fiscais relativos à entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante, via comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção, x cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural, ou x licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA. Artigo 107. O tempo de serviço de que trata o artigo 55 desta lei será considerado para cálculo do valor da renda mensal de qualquer benefício. Artigo 108. Mediante justificação processada perante a Previdência Social, observado o disposto no 3º do artigo 55 e na forma estabelecida no regulamento, poderá ser suprida a falta de documento ou provado o ato do interesse de beneficiário ou empresa, salvo no que se refere a registro público. Artigo 109. O benefício será pago diretamente ao beneficiário, salvo em caso de ausência, moléstia contagiosa ou impossibilidade de locomoção, quando será pago a procurador, cujo mandato não terá prazo superior a 12 meses, podendo ser renovado. Parágrafo único. A impressão digital do beneficiário incapaz de assinar, aposta na presença de servidor da Previdência Social, vale como assinatura para quitação de pagamento de benefício. Artigo 110. O benefício devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz será feito ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, admitindo-se, na sua falta e por período não superior a 6 meses, o pagamento ao herdeiro necessário, mediante termo de compromisso firmado no ato do recebimento. Parágrafo único. Para efeito de curatela, no caso de interdição do beneficiário, a autoridade judiciária pode louvar-se no laudo médico pericial da Previdência Social. Artigo 111. O segurado menor poderá, conforme dispuser o regulamento, firmar recibo de benefício, independentemente da presença dos pais ou do tutor. Artigo 112. O valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento.
Artigo 113. O benefício poderá ser pago mediante depósito em conta corrente ou por autorização de pagamento, conforme se dispuser em regulamento. Parágrafo único, revogado pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999, artigo 114. Salvo quanto a valor devido à Previdência Social e a desconto autorizado por esta lei, ou derivado da obrigação de prestar alimentos reconhecida em sentença judicial, o benefício não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para o seu recebimento. Artigo 115. Podem ser descontados dos benefícios e contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social, e pagamento de benefício além do devido, e imposto de renda retido na fonte, e pensão de alimentos decretada em sentença judicial, mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas por seus filiados. Pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, públicas e privadas, quando expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de 30% do valor do benefício. Na hipótese do inciso I, o desconto será feito em parcelas, conforme dispuser o regulamento, salvo má-fé. 2. Na hipótese dos incisos I e V, haverá prevalência do desconto do inciso I. Artigo 116. Será fornecido ao beneficiário demonstrativo minucioso das importâncias pagas, discriminando-se o valor da mensalidade, as diferenças eventualmente pagas com o período a que se referem e os descontos efetuados. Artigo 117. A empresa, o sindicato ou a entidade de aposentados devidamente legalizada poderá, mediante convênio com a Previdência Social, encarregar-se, relativamente a seu empregado ou associado e respectivos dependentes, de processar requerimento de benefício, preparando e instruindo de maneira a ser despachado pela Previdência Social, e submeter o requerente a exame médico, inclusive complementar, encaminhando à Previdência Social o respectivo laudo, para efeito de homologação e posterior concessão de benefício que depender da avaliação de incapacidade, e pagar benefício. Parágrafo único. O convênio poderá dispor sobre o reembolso das despesas da empresa, do sindicato ou da entidade de aposentados devidamente legalizada, correspondente aos serviços previstos nos incisos I, ajustado por valor global conforme o número de empregados ou de associados, mediante dedução do valor das contribuições previdenciárias a serem recolhidas pela empresa. Artigo 118. O segurado que sofreu o acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente. Parágrafo único, revogado pela Lei nº 9.032, de 1995, artigo 119. Por intermédio dos estabelecimentos de ensino, sindicatos, associações de classe, Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho Fundacentro, órgãos públicos e outros meios, serão promovidas regularmente instrução e formação com vistas a incrementar costumes e atitudes prevencionistas em matéria de acidente, especialmente do trabalho. Artigo 120. Nos casos de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicados para proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis. Artigo 121. O pagamento, pela Previdência Social, das prestações por acidente do trabalho não exclui a responsabilidade civil da empresa ou de outrem. Artigo 122, revogado pela Lei nº 9.032, de 1995, parágrafo único, revogado pela Lei nº 9.032, de 1995, artigo 122. Se mais vantajoso, fica assegurado o direito à aposentadoria, nas condições legalmente previstas na data do cumprimento de todos os requisitos necessários à obtenção do benefício, ao segurado que, tendo completado 35 anos de serviço, se homem, ou 30 anos, se mulher, optou por permanecer em atividade. Artigo 123, revogado pela Lei nº 9.032, de 1995, artigo 124. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social, e aposentadoria e auxílio-doença, e mais de uma aposentadoria, e aposentadoria e abono de permanência em serviço, e salário maternidade e auxílio-doença, mais de um auxílio-acidente, mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa. Parágrafo único. É vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente. Título IV das disposições finais e transitórias. Artigo 125. Nenhum benefício ou serviço da Previdência Social poderá ser criado, majorado ou estendido, sem a correspondente fonte de custeio total. Artigo 125. A. Compete ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS realizar, por meio dos seus próprios agentes, quando designados, todos os atos e procedimentos necessários à verificação do atendimento das obrigações não tributárias impostas pela legislação previdenciária e à imposição da multa por seu eventual descumprimento. Uma empresa disponibilizará a servidor designado por dirigente do INSS os documentos necessários à comprovação de vínculo empregatício, de prestação de serviços e de remuneração relativos a trabalhador previamente identificado. 2. O aplica-se ao disposto neste artigo, no que couber, o artigo 126 desta lei. 3. O disposto neste artigo não abrange as competências atribuídas em caráter privativo aos ocupantes do cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil previstas no inciso I do
Caput do artigo 6 da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002. Artigo 126. Das decisões do Instituto Nacional do Seguro Social INSS nos processos de interesse dos beneficiários e dos contribuintes da Seguridade Social caberá recurso para o Conselho de Recursos da Previdência Social, conforme dispuser o regulamento, revogado pela Lei nº 11.727, de 2008. Segundo, revogado pela Lei nº 11.727, de 2008. Terceiro, a propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que tenha por objeto idêntico o pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto. Artigo 127, revogado pela Lei nº 9.711, de 20 de novembro de 1998, artigo 128. As demandas judiciais que tiverem por objeto o reajuste ou a concessão de benefícios regulados nesta lei cujos valores de execução não forem superiores a R$ 5.180,25, R$ 5.180,25, por autor poderão, por opção de cada um dos exequentes, ser quitadas no prazo de até 60 dias após a intimação do trânsito. Em julgado da decisão, sem necessidade da expedição de precatório ou é vedado fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, de modo que o pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida no caput e, em parte, mediante expedição do precatório. 2. É vedada a expedição de precatório complementar ou suplementar do valor pago na forma do caput. 3. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido no caput, o pagamento far-se-á sempre por meio de precatório. 4. É facultada à parte exequente a renunciar ao crédito, no que exceder ao valor estabelecido no caput, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, na forma ali prevista. 5. A opção exercida pela parte para receber os seus créditos na forma prevista no caput implica a renúncia do restante dos créditos porventura existentes, e que sejam oriundos do mesmo processo. 6. O pagamento sem precatório, na forma prevista neste artigo, implica a quitação total do pedido constante da petição inicial e determina a extinção do processo. 7. O disposto neste artigo não obsta à interposição de embargos à execução por parte do INSS. Artigo 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados, e, na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com prioridade para a conclusão, e na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de comunicação de acidente do trabalho CAT. Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso I deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência. Artigo 130. Na execução contra o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, o prazo a que se refere o artigo 730 do Código de Processo Civil é de 30 dias. Artigo 131. O ministro da Previdência e Assistência Social poderá autorizar o INSS a formalizar a desistência ou abster-se de propor ações e recursos em processos judiciais sempre que a ação versar matéria sobre a qual haja declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), súmula ou jurisprudência consolidada do STF ou dos tribunais superiores. Parágrafo único. O ministro da Previdência e Assistência Social disciplinará as hipóteses em que a Administração Previdenciária Federal, relativamente aos créditos previdenciários baseados em dispositivo declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, possa a. Abster-se de constituí-los, b. Retificar o seu valor ou declará-los extintos, de ofício, quando houverem sido constituídos anteriormente, ainda que inscritos em dívida ativa, c. Formular desistência de ações de execução fiscal já ajuizadas, bem como deixar de interpor recursos de decisões judiciais. Artigo 132. A formalização de desistência ou transigência judiciais, por parte de procurador da Previdência Social, será sempre precedida da anuência, por escrito, do Procurador-Geral do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou do presidente desse órgão, quando os valores em litígio ultrapassarem os limites definidos pelo Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS. Primeiro, os valores, a partir dos quais se exigirá a anuência do Procurador-Geral ou do presidente do INSS, serão definidos periodicamente pelo CNPS, através de resolução própria. Segundo, até que o CNPS defina os valores mencionados neste artigo, deverão ser submetidos à anuência prévia do Procurador-Geral ou do presidente do INSS à formalização de desistência ou transigência judiciais, quando os valores, referentes a cada segurado considerado separadamente, superarem, respectivamente, 10 ou 30 vezes o teto do salário de benefício. Artigo 133. A infração a qualquer dispositivo desta lei, para a qual não haja penalidade expressamente cominada, sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a multa variável de 100 mil cruzeiros a 10 milhões de cruzeiros, nota. Valor atualizado pela Portaria MAS número 4.479, de 4 de junho de 1998, a partir de 1º de junho de 19, para respectivamente, R$ 636,17 e R$ 63.617,35. Parágrafo único. Revogado pela Lei nº 11.941, de 2009, artigo 134. Os valores expressos em moeda corrente nesta lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos valores dos benefícios. Artigo 135. Os salários de contribuição utilizados no cálculo do valor de benefício serão considerados respeitando-se os limites mínimo e máximo vigentes nos meses a que se referirem.
Artigo 136. Ficam eliminados o menor e o maior valor teto para cálculo do salário de benefício. Artigo 137. Fica extinto o Programa de Previdência Social aos Estudantes, instituído pela Lei nº 7004, de 24 de junho de 1982, mantendo-se o pagamento dos benefícios de prestação continuada com data de início até a entrada em vigor desta lei. Artigo 138. Ficam extintos os regimes de previdência social instituídos pela Lei Complementar nº 11, de 25 de maio de 1971, e pela Lei nº 6.260, de 6 de novembro de 1975, sendo mantidos, com valor não inferior ao do salário mínimo, os benefícios concedidos até a vigência desta lei. Parágrafo único. Para os que vinham contribuindo regularmente para os regimes a que se refere este artigo, será contado o tempo de contribuição para fins do regime geral de previdência social, conforme disposto no regulamento. Artigo 139, revogado, primeiro, revogado, 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 IS, revogado, segundo, revogado, terceiro, revogado. Quarto, revogado, artigo 140, revogado pela Lei nº 9.528, de 1997, primeiro, revogado, segundo, revogado, terceiro, revogado. Quarto, revogado, quinto, revogado, sexto, revogado, artigo 141, revogado pela Lei nº 9.528, de 1997, primeiro, revogado. Segundo, revogado, artigo 142. Para o segurado inscrito na Previdência Social Urbana até 24 de julho de 1991, bem como para o trabalhador e o empregador rural cobertos pela Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por idade, por tempo de serviço especial obedecerá à seguinte tabela, levando-se em conta o ano em que o segurado implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício, ano de implementação das condições, meses de contribuição exigidos 1991, 60 meses 1992, 60 meses 1993, 66 meses 1994, 72 meses 1995. 78 meses 1996, 90 meses 1997, 96 meses 1998, 102 meses 1999, 108 meses 2000. 114 meses 2001, 120 meses 2002, 126 meses 2003, 132 meses 2004, 138 meses 2005, 144 meses 2006, 150 meses 2007, 156 meses 2008, 162 meses 2009. 168 meses 2010, 174 meses 2011, 180 meses. Artigo 143. O trabalhador rural, ora enquadrado como segurado obrigatório no regime geral de previdência social, na forma da linha do inciso I, ou do inciso IV ouvir do artigo 11 desta lei, pode requerer a aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante 15 anos, contados a partir da data de vigência desta lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício. Artigo 144, artigo 147, revogado pela medida provisória número 2187/13, de 2001, artigo 148, revogado pela lei número 9528, de 1997, artigo 149. As prestações, e o seu financiamento, referentes aos benefícios de ex-combatente de ferroviário, servidor público ou autárquico federal ou em regime especial que não optou pelo regime da consolidação das leis do trabalho, na forma da lei nº 6.184, de 11 de dezembro de 1974, bem como seus dependentes, serão objeto de legislação específica. Artigo 150. Parágrafo único, revogado pela lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, artigo 151. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionadas no inciso I do artigo 26, independe de carência concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao regime geral de previdência social, for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, ancianiase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, osteite deformante, síndrome da deficiência imunológica adquirida AIDS, e contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada. Artigo 152, revogado pela Lei nº 9528, de 1997, artigo 153. O regime facultativo complementar de previdência social será objeto de lei especial, a ser submetida à apreciação do Congresso Nacional dentro do prazo de 180 dias. Artigo 154. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 dias a partir da data da sua publicação. Artigo 155. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 156. Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, em 24 de julho de 1991.